Antes da gente começar a falar sobre essa questão específica dos 5 níveis da aceitação, né, um conceito que eu desenvolvi por observação mesmo, e que você pode inclusive desenvolver ele por conta própria, tá? É importante a gente entender o seguinte: essa questão da aceitação está muito ligada ao interesse próprio, tá? Então, quando a gente tem um interesse próprio, que é uma coisa natural, né, do nosso ego, isso vai gerar um julgamento. Então, nós vamos começar a julgar situações, pessoas, ou ambiente, animais, o que quer que seja, né, como amigos ou inimigos, né? Ou seja, aqueles que são favoráveis aos nossos interesses, à nossa sobrevivência, né, e aqueles que são desfavoráveis, tá? Então aí vem os amigos e os inimigos. Esse julgamento ele faz com que nós geremos, né, uma espécie de simulador mental que acha o que acontece, né, por trás da cabeça da pessoa, por trás daquele evento, né, e atribui uma intenção a isso, né? Então, assim, é como se eu imaginasse que aquela pessoa tem intenção de me prejudicar, e isso faz com que realmente ele vire internamente um inimigo, tá? Então é importante a gente entender esse mecanismo, porque ele vai permear toda essa questão dos 5 níveis, porque é sempre você não aceitar uma situação, não aceitar uma pessoa, não aceitar algo que aconteça, ou a forma como alguém age, ou como uma coisa se desenvolveu, está totalmente entrelaçado a essa questão do interesse próprio, né, e de você achar, né, e julgar que aquela pessoa tem a intenção de te prejudicar, e a consequência disso, né, você gerar uma resistência, você gerar um inimigo, não aceitar e acabar sofrendo por isso. Então, o primeiro nível, né, a gente pode colocar mais ou menos assim como se fossem níveis de dificuldade, né? O quinto, que seria o mais fácil, né, mais longe da gente, e o primeiro, que seria o mais difícil, né? Porém, né, apesar de serem 5 níveis, né, parece que vem uma coisa depois da outra, vão ter pessoas naturalmente que têm mais resistência a um tipo de coisa, né, ao nível 5, o outro vai ter mais resistência ao 3 do que o 4, etc, né? E, então não é uma coisa fechadinha assim, né, todo mundo vai seguir essa escala, mas é uma tendência natural, porque esses 5 níveis eles correspondem à distância que as coisas estão do nosso centro, tá? Então vocês vão entender isso, quando eu for explicando, tá? Então, o que é mais longe do nosso centro, né? O que é mais longe do nosso ego, né? Seria o quinto nível, que são os fenômenos naturais, tá? Todo tipo de fenômeno natural, a chuva, o sol, um desabamento que tenha, sei lá, numa montanha, qualquer tipo de evento que ocorra na natureza, né? Independente, né? Totalmente da minha intenção. Então, assim, geralmente esse é o nível mais fácil da gente aceitar. Por quê? Porque para nossa mente não existe uma intenção por trás disso, né? Você tem que chegar no trabalho e choveu muito e isso gerou um alagamento, por exemplo, e a rua ficou interditada e você acabou se atrasando por causa disso, né? Então, assim, é mais fácil a gente aceitar que a chuva não teve a intenção, né, proposital de nos prejudicar, né? Apesar de que algumas culturas, né, atribuem forças naturais a entidades, né, e a deuses que no caso aí tem uma intenção por trás, mas mesmo quando é assim, a gente pode considerar uma intenção coletiva, né? Então aquela entidade, aquele deus ou coisa do tipo, ele estaria agindo de acordo com o comportamento daquele coletivo e não seu especificamente, né? Então, mas de uma forma geral, né, nosso pensamento científico, né, cientificista, que é o dominante hoje em dia, a gente não atribui uma intenção propriamente dita aos fenômenos naturais, tá? Mas tudo depende da crença também. Você pode acreditar, inclusive, que o planeta Terra, por exemplo, ele tem uma vida própria, ele tem a intenção, né, de gerar certos eventos e etc, né? Mas de uma forma geral, como eu falei, é sempre uma coisa mais coletiva
então não afeta tanto o ego. Então, assim, a forma da gente gerar mais aceitação para fenômenos naturais, calor, frio, sol, chuva, sei lá, maremoto, terremoto, etc., né? É a gente entender que não tem uma intenção atrelada, e aí, diretamente com a gente, e aí a gente entender que o mais importante é a gente se adaptar, né? Ver que aquilo, que o planeta ele é uma coisa enorme, tem uma energia enorme, a natureza é uma coisa enorme, e nós, como se fossem pequenas formiguinhas, simplesmente achando o nosso caminho ali para poder sobreviver e não ser prejudicado. Tá? Quarto nível já é um pouquinho mais perto da gente, né? Seriam os animais, tá? Então, quando a gente pensa em animal, ele já é assim um ser mais animado, né? E ele tem uma intenção, né? Então, assim, você vê um cachorro, um gato, um animal selvagem, uma cobra, o que quer que seja, né? Você já atribui uma intenção a ele. Então, assim, você pode acabar vendo um animal como um inimigo, né? O maldito mosquito da dengue, ou sei lá, a cobra que quer me morder, ou um cachorro que está latindo para mim, né? Mas fica um pouco mais fácil a gente compreender essa questão do animal, né? Se a gente perceber que, apesar dele ter uma intenção, geralmente ele é muito mais guiado pelos instintos, por uma coisa muito mais direta, né? Pelas necessidades dele. Então, assim, o cachorro provavelmente ele vai estar latindo para você porque ele está se sentindo ameaçado, né? A cobra também pode ter se sentido ameaçado, ou então, sei lá, um outro animal está com fome, né? O mosquito, no caso, o instinto dele, ele precisa, né, picar e sugar o sangue para sobreviver. Então, assim, basicamente ele não tem muita opção, né? Ele acaba seguindo aquilo que está mais diretamente atrelado ao instinto dele de sobrevivência, proteger o território, fugir, atacar, isso em casos de necessidade. Então, assim, geralmente quando a gente pensa nisso, fica um pouco mais fácil compreender e aceitar, né, um animal que vá contra a gente de alguma forma. Terceiro nível já começa a entrar aí no ser humano, né? Então já começa a aproximar um pouco mais da gente, e é justamente por isso que vai começando cada vez a ficar mais difícil da gente aceitar, tá? Então são as pessoas desconhecidas, seres humanos, né, que a gente não tem contato direto ou são ligeiramente próximas, né? Por exemplo, sei lá, um vizinho, alguém que mora na sua rua, ou um estrangeiro, ou alguém que seja totalmente desconhecido, né? Então, qualquer pessoa que não faça parte do seu ciclo mais próximo, tá? São as pessoas desconhecidas. Então, digamos assim, que você, sei lá, esbarrou na pessoa na rua e a pessoa, né, te tratou com grosseria, ou então, sei lá, você vê alguém fazendo uma coisa que você não concorda, por exemplo, jogar, sei lá, amassa o papel e taca no chão, no meio da rua, né? Fura o sinal vermelho, coisa do tipo, né? Então, é mais fácil para a gente aceitar as pessoas, né, desconhecidas se a gente compreender o seguinte: você teve uma certa educação pelos seus pais, você teve uma educação pela sua escola, né, seus professores, seus amigos, todo tipo de material que você leu, tudo que você assistiu. Então isso gerou em você certos conhecimentos e certos comportamentos. Então, se a gente lembrar que o outro, ele também teve outros conjuntos totalmente diferentes do nosso, de educação, né, de referências, de vivências, né, que ensinaram para aquela pessoa, fica mais fácil a gente compreender, aceitar, né, entender e tentar chegar a um acordo, né, com aquela pessoa em qualquer conflito que seja, ao invés de simplesmente não aceitar, julgar, apontar o dedo e achar que é um inimigo, tá? Então, vamos ver um exemplo, né, para ficar mais fácil. Então, uma pessoa que, sei lá, nasceu na rua, teve que brigar para sobreviver, as pessoas tentando tomar a comida dele, sem lugar para dormir, sem carinho, sem ninguém ensinando nada diretamente, né? A pessoa tendo que se virar ali, né? Se juntando com grupos, usando drogas de repente. Essa pessoa vai crescer com um certo tipo de informação, né? Com um modelo de sobrevivência que vai surgir na cabeça dela, vai ser totalmente diferente
do modelo que vai surgir numa pessoa que, sei lá, nasceu numa família rica, foi para a escola desde cedo, teve uma educação formal, né, com os pais tiveram tempo de educar e, sei lá, fez um intercâmbio no exterior, né? Então, assim, vai ser uma pessoa com uma educação e um tipo de informação e um modelo mental totalmente diferente, né? Não dizendo nunca que um é pior, o outro é melhor, simplesmente são diferentes. Então, se você aceitar que o outro, ele tem uma outra história, ele nasceu em outro lugar, ele teve, né, todas essas vivências diferentes, fica mais fácil da gente entender por que certas pessoas agem e reagem de certa forma que é diferente do que a gente considera o ideal e do que a gente considera que a gente quer, né, pra gente e pro mundo, né? Então eu considero essa a saída, né, para compreender que o comportamento dos outros pode variar muito, né? E você pensar também assim, pô, será que se eu tivesse tido de repente a educação ou o tipo de vida que a outra pessoa teve, né, será que eu não faria a mesma coisa que ela? Então essa é a questão. Então o quarto nível já é bem mais complicado, por quê? Corresponde às pessoas que são próximas da gente, né, que fazem parte do nosso ciclo social mais próximo. Então, assim, são os irmãos, os pais, os amigos, né, as pessoas a vizinhança próxima ali que cresceu com você. Então, são pessoas que são realmente próximas de você, tiveram educação parecida com você, ou de repente tiveram os mesmos pais, né, o mesmo tipo de convivência, né? Então, geralmente, nesse caso, é um pouco mais difícil a gente aceitar que essa pessoa faça escolhas diferentes das nossas, ou que vá por um caminho que a gente não seguiria, ou que faça alguma coisa, inclusive, que é contra diretamente a gente, né? Alguma coisa que nos ameace de alguma forma, né? Por quê? Se essa pessoa teve uma educação parecida com a nossa, né? Viveu junto com a gente, geralmente a gente acha, por que essa pessoa está agindo tão diferente, né? Mas a questão é você compreender que existe sempre a questão da perspectiva. Mesmo irmãos que vivem juntos, né, a vida toda, digamos assim, gêmeos, né, por exemplo, tem inclusive a genética, né, muito parecida, eles têm uma perspectiva, né, estão vendo o mundo de um lugar diferente. Né? Então você está vendo o mundo de uma forma, né, e o seu irmão está vendo de outra forma. Inclusive, assim, só o fato de você estar incluído na realidade dele e ele estar incluído na sua, né, cada um numa perspectiva aqui e aqui, vai gerar uma alteração na percepção. Tem o fator interno também. Então cada um interpreta, você pode ter a mesma experiência que a outra pessoa que está do seu lado, mas cada um pode interpretar essa experiência de formas diferentes, de acordo com a química cerebral que cada um tem, específica, né, com diversos outros fatores que façam com que eu olhe para uma experiência de uma forma e o outro olhe de outra. Inclusive, até às vezes eu enxergo uma cor, o outro enxerga um pouco diferente, mas porque a gente dá um nome parecido para aquela cor, né, a gente identifica ela com o mesmo nome, a gente nunca vai saber se está vendo a mesma coisa. Então, assim, o caminho para você aceitar as pessoas próximas, né, pessoas que vivem com você, seu cônjuge, seu irmão, seu amigo, etc., ele tome atitudes diferentes das suas, né, é justamente por isso, ele tem uma perspectiva diferente da vida, né, e é importante estar aberto para isso, dar liberdade, né, dar liberdade para o outro agir como ele quiser. E óbvio, né, sempre você não vai dar liberdade de forma que algo fira você. Óbvio que você tem que se proteger. Se você, por exemplo, está no carro com um amigo e esse amigo dirige alcoolizado a 1000 por hora, né? Então, assim, você vai tentar conversar ali, vai sair do carro na pior das hipóteses e coisa do tipo. Mas a ideia é que você não vai ter essa resistência, né? Você aceita que aquela pessoa é assim, ela quer fazer aquilo daquela forma, você pode querer conversar se aquela pessoa estiver aberta, mas entender que só porque ela cresceu com você não quer dizer que ela vá
ter as mesmas atitudes e interpretar as coisas da mesma forma que você. E o primeiro nível, que é o mais difícil, né, de longe, e que justamente ele é o mais difícil porque ele engloba todos os outros, na verdade tudo parte desse nível, é a sua própria aceitação, né, a aceitação de mim mesmo, a aceitação do seu próprio ego. Se você não aceita algo que está fora de você, é porque sutilmente você não aceita algo que está dentro, né, algo que esteja dentro de você. Então, a gente tende a fechar os olhos para o que está dentro e julgar aquilo que está fora. Mas quando a gente julga alguma coisa fora, certamente a gente não está aceitando uma coisa, mesmo que inconscientemente, aqui dentro, tá? Então, por que é mais difícil a gente se aceitar? Justamente, aí você teve todas as experiências, né? Assistiu tudo que você mesmo viu, aprendeu tudo aquilo, né? E muitas vezes a gente se julga, né? Se sente culpado por ter agido de certa forma, ou se sente, fica com aquele pensamento, né, de, pô, caramba, eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, né, ou gera arrependimento, né, não aceita o seu próprio corpo como ele é, como ele funciona, como a sua mente é, como ela funciona, né, baseado não só em tudo aquilo que você aprendeu, mas também na sua genética, né, naquilo que você come e que se transforma no seu corpo. Então, é importante a gente gerar essa aceitação, né, e justamente a mais sutil, né, e importante delas, porque delas você vai conseguir aceitar o resto todo de forma muito mais fácil, tá? Então, qual é o ponto-chave para a gente gerar uma aceitação interna melhor? A primeira questão é a humildade, né? Você ter a humildade que, por melhor que tenha sido a sua educação, as suas leituras e tudo que você saiba, você não sabe tudo e está muito longe de saber tudo, né? Como Sócrates disse, né? Só sei de que nada sei, que é a ideia que, se você pega você mesmo como um personagem, né? Você divide entre você do passado, né? Você 10 anos atrás e você 10 anos na frente, você vai ver que hoje em dia provavelmente você sabe muitas coisas, né, que aquela pessoa de 10 anos atrás não sabia. Provavelmente você agiria de forma diferente, né, se tivesse naquela situação. Porém, você só sabe o que sabe hoje porque aquele eu do passado lá, ele passou por tudo aquilo, né? Então, assim, você ter humildade que você não sabe tudo e esse eu do futuro, ele vai saber muito mais do que eu sei agora. Então, tem essa escala cronológica, né? E você entender que você é algo em constante transformação, em constante aprendizado, se estiver aberto ao aprendizado, claro. Mas se eu reconheço que no passado eu achava que sabia tudo e hoje em dia eu vejo que não sabia tudo, provavelmente o eu do futuro vai olhar para o passado e falar, caraca, eu achava que sabia tudo e também não sabia tudo. E assim continua, né? Então, você com você mesmo já pode perceber esse processo, né? Ou seja, é importante a gente ter essa humildade e saber que você está em constante transformação, constante modelamento, né? Além disso, existem várias perspectivas. Uma coisa que você, de repente, não concorda hoje em dia, amanhã você vai concordar e vice-versa, né? Então, as nossas opiniões e nossas experiências mudam, tá? Então, é importante ter essa humildade e ficar aberto, né? Aberto às experiências do mundo, né? Se aceitar também nesse sentido. Então, assim, a ideia com isso é o quê? Você diminuir essa autocobrança, né? De, eu deveria ter falado de forma tal, perfeita, eu já deveria ter alcançado tal coisa, eu deveria, né, ganhar mais do que eu ganho agora, etc, né? Então, a ideia inicial é essa, tá? Então, se você se vê em constante transformação e evolução, isso te ajuda a ter essa aceitação. Por outro lado, também é importante você se aceitar agora com todas as capacidades e limitações que você tem. Pensa em você mesmo como um personagem
né? Um personagem de um filme ou de um jogo, por exemplo, de RPG, que está em constante transformação, né? Ele está em transformação, mas ele tem uma base ali naquele momento que você tem que trabalhar, né? Se eu tenho, nesse momento, um corpo de tal forma, né? Com uma cor tal, com um cabelo tal, com uma força tal, uma agilidade tal, né? Com conhecimento tal, né? A ideia é eu pegar aquilo que eu tenho, né? E, pô, o que eu faço com isso aqui, né? Eu tenho esse material, o que eu faço? Ao invés de querer, não, esse material deveria ser diferente, eu deveria ter um cabelo diferente, eu deveria, né, conhecer coisas diferentes, não, nesse momento. Não, a ideia é o seguinte, você se aceitar, pô, eu tenho esse aqui, o que eu posso fazer com isso aqui, o que eu posso evoluir, o que eu posso mudar no futuro, né? E o que né, me acompanha, né, como genética, por exemplo. Eu sei lá, a minha genética é de ser humano. Se eu quisesse ser um lagarto, por exemplo, né, só se, sei lá, fizer uma experiência maluca aí ou coisa do tipo. Mas a ideia é essa. Por exemplo, eu tenho 1,76 m, né? Por que eu não tenho 1,90 m? Eu deveria ter 1,90 m, né? Então, a ideia é você se aceitar e usar isso para sua vantagem, né? E saber as suas limitações, ok? E aí tá evoluindo, se aceitando e crescendo. E outra dica que é importantíssima, justamente que tem a ver com o que eu falei, é toda vez que você apontar o dedo, né, julgar alguém, não aceitar alguma coisa que está lá fora, falar que, pô, isso está errado, isso tem que mudar, ver o que você não está aceitando em você mesmo. Caraca, será que eu faço essa mesma coisa? E será que não é uma coisa que eu posso repensar e procurar evoluir daqui para frente? Né? Então, usa o externo para avaliar e mudar o interno, ao invés de tentar ficar o tempo todo só mudando o interno e fechando os olhos para você mesmo. E aí vai ser mais fácil aceitar tudo e viver de uma forma muito mais plena, muito mais fluida e tranquila. Alright!